é assim, ao segundo tempo, né, aos 40 do segundo tempo, que mais um episódio do podcast é gravado. A demora de gravação, ela faz parte, né, da experiência desse podcast já. Eu acho que a gente tem que aceitar isso. Não pode ficar se delongando, né? Eu sempre fico aqui, pô, galera, esqueci de gravar o podcast, tá saindo tarde, não sei o que. Toda vez é isso. Toda vez é isso. Então acho que eu vou com o tempo parar de me desculpar e só falar, galera, vamos lá. Vamos fazer o que tem que ser feito, né? E, bem, hoje vamos aqui atender a um pedido de episódio de ler e contar uma certa história, já que houve um contato que eu tive com uma ouvinte que rememorou um episódio passado, que é o episódio de creepypastas, que eu comentei ali rapidinho o que é uma creepypasta, né? Enfim, mas é uma história bizarra, pra quem não sabe. Uma história bizarra de terror. Aí podem ser vários tipos de gênero de terror difundidas na internet que tem essa intenção de parecer algo real, né? Enfim, é como se fosse uma lenda urbana. Então é isso, é uma famosa lenda urbana. Se a gente for colocar um bom e velho português, né, na cultura popular do nosso português. E aí o pedido foi de ler talvez a das mais clássicas creepypastas que tem na internet aí, que é a creepypasta Lenda Urbana do experimento russo do sono, ou experimento de privação do sono. Eu procurei aqui na internet, porque eu escuto falar, porque é uma coisa de internet famosa e tudo, mas eu nunca tive acesso assim ao texto original. Eu fui procurar aqui em português e eu não achei, só achei resumos. E eu tive que procurar em inglês. Aí eu coloquei aqui no site em inglês e mandei traduzir, né, automaticamente. Então pode perder assim algumas palavras poderiam ser melhor traduzidas, né? Mas isso é para deixar rápido, porque se eu fosse ler e ficar traduzindo de inglês para português ia ficar meio travado, né? Mas enfim, eu acho que dá para ler. Então, sem mais delongas, vamos começar a ler aqui, né? Eu nem sei se essa versão que eu vou ler é a versão original. Mas foi pelo menos uma completa aqui, né? Que eu achei. Foi um negócio curto, um texto não é grande. Tem uma imagem que ficou famosa, né? Que foi feita e é uma imagem bem assustadora, né? Vou colocar essa imagem, vai claro ficar na, na descrição aí a imagem na thumb do episódio, né? Mas é uma imagem bem feia. Mas vamos lá, né? Vamos lá. Vou subir aqui de volta. E diz o seguinte: no final da década de 40, pesquisadores russos mantiveram 5 pessoas acordadas por 15 dias. Acho que eu vou colocar procurar na internet aqui agora um som assim de terror. Sons de terror. Calma aí, vamos parar aqui. Esse podcast vai ter edição. Vou colocar som de terror. Depois eu procuro isso. Mas já tá aqui, né? Vamos continuar. Agora vai entrar uma música agora. Vai, música agora. Enfim, a música tá tocando agora. Música de terror. E diz aqui, no final da década de 40, pesquisadores russos mantiveram 5 pessoas acordadas
por 15 dias, usando um estimulante experimental à base de gás. Elas foram mantidas em um ambiente fechado para monitorar cuidadosamente sua ingestão de oxigênio, de modo que o gás não as matasse, já que era tóxico em altas concentrações. Isso foi antes das câmeras de circuito fechado. Então eles tinham apenas microfones e a janela de vidro de 13 centímetros de espessura, do tamanho de uma vigia para monitorar as pessoas, né? Perdi um pouco aqui, mas a música vai continuar dando atenção. A câmara estava abastecida com livros e camas dobráveis para dormir, mas sem roupa de cama, além de água encanada, um banheiro e comida seca o suficiente para 5 pessoas por mais de um mês. Os sujeitos do teste eram prisioneiros políticos considerados inimigos do Estado durante a Segunda Guerra Mundial. Tudo correu bem nos primeiros 5 dias. Os participantes quase não reclamaram, tendo recebido a promessa falsa de que seriam libertados se submetessem ao teste e não dormissem por 30 dias. Suas conversas e atividades foram monitoradas, e notou-se que eles continuaram a falar sobre incidentes cada vez mais traumáticos do passado. O tom geral de suas conversas assumiu um tom mais sombrio após a marca de 4 dias. Após 5 dias, eles começaram a reclamar das circunstâncias e eventos que os levaram até onde estavam e a demonstrar uma paranoia severa. Pararam de se falar e começaram a sussurrar alternadamente nos microfones e nas vigias espelhadas unidirecionais. Estranhamente, todos pareciam pensar que poderiam conquistar a confiança dos experimentadores, entregando seus companheiros, os outros indivíduos em cativeiro com eles. A princípio, os pesquisadores suspeitaram que isso fosse um efeito do próprio gás. Após 9 dias, o primeiro deles começou a gritar. Ele correu por toda a câmara repetidamente, gritando a plenos pulmões por 3 horas seguidas. Momento em que continuou a tentar gritar, mas só conseguia emitir guinchos ocasionais. Os pesquisadores postularam que ele havia rompido fisicamente as cordas vocais. O mais surpreendente sobre esse comportamento foi como os outros cativos reagiram a ele, ou melhor, não reagiram. Eles continuaram sussurrando nos microfones até que o segundo dos cativos começou a gritar. Os 2 cativos que não gritaram, rasgaram os livros, espalharam suas próprias fezes, página após página, e as colocaram calmamente sobre as vigias de vidro. Os gritos cessaram imediatamente. O mesmo aconteceu com os sussurros dos microfones. Após mais 3 dias, os pesquisadores verificaram os microfones a cada hora para garantir que estavam funcionando, pois consideravam impossível que não houvesse som algum com 5 pessoas dentro. O consumo de oxigênio da câmara indicava que todos os 5 ainda deviam estar vivos. Na verdade, era a quantidade de oxigênio que 5 pessoas consumiriam em um nível muito intenso de exercício extenuante. Na manhã do 14º dia, os pesquisadores fizeram algo que disseram que não fariam para obter uma reação dos cativos. Eles usaram o interfone dentro da câmera, na esperança de provocar qualquer resposta das pessoas que eles temiam que estivessem mortas ou vegetais. Eles anunciaram: "Estamos abrindo a câmera para testar os microfones. Afastem-se da porta e deitem-se no chão ou serão baleados. A obediência garantirá a um de vocês a liberdade imediata." Para sua surpresa, eles ouviram uma voz calma responder com uma única frase: "Nós não queremos mais ser libertados."
Um debate eclodiu entre os pesquisadores e as forças militares que financiavam a pesquisa. Incapaz de provocar mais reações pelo interfone, decidiu-se finalmente abrir a câmara à meia-noite do 15º dia. A câmara foi esvaziada do gás estimulante e preenchida com ar fresco. E imediatamente vozes vindas dos microfones começaram a se opor. 3 vozes diferentes imploraram, como se implorassem pela vida de entes queridos, para que o gás fosse religado. A câmara foi aberta e soldados foram enviados para resgatar os indivíduos testados. Eles começaram a gritar mais alto do que nunca, assim como os soldados quanto viram o que tinham lá dentro. 4 dos 5 indivíduos ainda estavam vivos, embora ninguém pudesse corretamente dizer em que estado qualquer um deles estivesse, fosse algo considerado vivo. As rações de comida do 5º dia não haviam sido sequer tocadas. Haviam pedaços de carne das coxas e do peito do indivíduo morto enfiados no ralo no centro da câmara, bloqueando e permitindo que 10 centímetros de água se acumulassem no chão. Nunca foi determinado exatamente quanto da água no chão era de fato sangue. Todos os 4 indivíduos sobreviventes também tiveram grandes porções de músculos e pele arrancadas de seus corpos. A destruição da carne e o osso exposto nas pontas dos dedos indicavam que os ferimentos foram infligidos à mão, não com os dentes, como os pesquisadores inicialmente pensaram. Um exame mais detalhado da posição e os ângulos dos ferimentos indicou que a maioria, se não todos, foram auto-infligidos. Os órgãos abdominais abaixo da caixa torácica de todos os 4 indivíduos testados foram removidos. Enquanto o coração, os pulmões e o diafragma permaneceram no lugar, a pele e a maioria dos músculos ligados à costela foram arrancados, expondo os pulmões através da caixa torácica. Todos os vasos sanguíneos e órgãos permaneceram intactos, mas foram retirados e dispostos no chão, espalhando-se ao redor dos corpos esveriçados, mas ainda vivos, dos indivíduos. O trato digestivo de todos os 4 podia ser visto funcionando, digerindo alimentos. Rapidamente ficou claro que eles estavam digerindo a sua própria carne, que haviam arrancado e comido ao longo dos dias. A maioria dos soldados era formada por agentes especiais russos na instalação, mas ainda assim muitos se recusaram a retornar à câmara para remover os indivíduos testados. Os próprios indivíduos continuaram a gritar para serem deixados na câmara, implorando e exigindo que o gás fosse religado para que não adormecessem. Para a surpresa de todos, os indivíduos testados lutaram ferozmente durante o processo de remoção da câmara. Um dos soldados russos morreu ao ter a garganta arrancada e outro ficou gravemente ferido ao ter os testículos arrancados e uma artéria da perna cortada por um dos dentes dos indivíduos. Outros 5 soldados perderam a vida, se contarmos os que cometeram suicídios na semana seguinte ao incidente. Na luta, um dos 4 indivíduos vivos teve o baço rompido e sangrou quase imediatamente. Os pesquisadores médicos tentaram sedá-lo, mas isso se mostrou impossível. Ele recebeu uma injeção mais de 10 vezes a dose humana de um derivado de morfina, mais de 10 vezes suportada por um humano normal, derivado de morfina, e ainda lutou como um animal acuado, quebrando as costelas e o braço de um dos médicos. Seu coração foi visto batendo por 2 minutos inteiros após a hemorragia, a ponto de haver mais ar em seu sistema vascular do que sangue. Mesmo depois de parar, ele continuou a gritar e a se debater por mais 3 minutos, lutando para atacar qualquer um que estivesse ao seu alcance, repetindo a palavra mais repetidamente, cada vez mais fraco, até finalmente se calar.
Os 3 indivíduos sobreviventes do teste foram fortemente contidos e levados para um centro médico. Os 2, com as cordas vocais intactas, imploravam continuamente pelo gás, exigindo ser mantidos acordados. O mais ferido dos 3 foi levado para a única sala de cirurgia disponível no local. Durante o preparo do paciente para a realocação dos órgãos no corpo, verificou-se que ele era efetivamente imune ao sedativo administrado para a cirurgia. Ele lutou furiosamente contra as amarras quando o gás anestésico foi trazido para a anestesia. Conseguiu romper quase completamente uma tira de couro de 10 centímetros de largura em um dos pulsos, mesmo com o peso de um soldado de 90 quilos segurando. Foi preciso apenas um pouco mais de anestesia do que o normal para que ela funcionasse. E no instante em que suas pálpebras tremeram e se fecharam, seu coração parou. Na autópsia do sujeito de teste, que morreu na mesa de operação, constatou-se que seu sangue continha um triplo do nível normal de oxigênio. Os músculos que ainda estavam presos ao seu esqueleto estavam gravemente rompidos e ele havia quebrado 9 ossos na luta para não ser subjugado. A maioria deles era devido à força que seus próprios músculos exerceram sobre elas. O segundo sobrevivente foi o primeiro do grupo de 5 a começar a gritar. Com as cordas vocais destruídas, ele não conseguia implorar ou se opor à cirurgia, e só reagiu balançando a cabeça violentamente em desaprovação quando o gás anestésico foi trazido para perto dele. Ele balançou a cabeça afirmativamente quando alguém sugeriu, relutantemente, que tentassem a cirurgia sem anestesia, e não reagiu durante todo o procedimento de 6 horas de substituição dos órgãos abdominais e tentativa de cobri-los com o que restava de sua pele. O cirurgião que presidia a operação afirmou repetidamente que não deveria ser clinicamente possível que o paciente ainda estivesse vivo. Uma enfermeira aterrorizada que assistia à cirurgia afirmou ter visto a boca do paciente circular em um sorriso várias vezes, sempre que os seus olhos se encontravam os dela. Quando a cirurgia terminou, o paciente olhou para o cirurgião e começou a chiar alto, tentando falar enquanto se esforçava. Presumindo que aquilo fosse de extrema importância, o cirurgião mandou buscar uma caneta e um bloco de notas para que o paciente pudesse escrever sua mensagem. E ela era simples: continue cortando. Os outros 2 indivíduos do teste passaram pela mesma cirurgia, ambos sem anestesia, embora tivessem que receber uma injeção de um paralisante durante toda a operação. O cirurgião achou impossível realizar a operação enquanto os pacientes riam sem parar. Uma vez paralisados, os indivíduos só conseguiam acompanhar os pesquisadores presentes com os olhos. O paralisante liberou-se do organismo em um período de tempo anormalmente curto, e logo estavam tentando se libertar das amarras. Assim que conseguiram falar, voltaram a pedir o gás estimulante. Os pesquisadores tentaram perguntar o porquê eles se machucaram, por que arrancaram suas próprias entranhas e por que queriam receber o gás novamente. E apenas uma resposta foi dada: preciso permanecer acordado, era o que eles diziam. As amarras dos 3 indivíduos foram reforçadas e eles foram realocados na câmara, aguardando a decisão sobre o que fazer com eles. Os pesquisadores, diante da ira de seus benfeitores militares por terem fracassado nos objetivos declarados de seu projeto, cogitaram a possibilidade de eutanasiar os indivíduos sobreviventes. O comandante, um ex-membro da KGB, viu potencial e quis ver o que acontecia se eles fossem realocados no gás. Os pesquisadores se opuseram veementemente, mas a decisão foi rejeitada. Em preparação para serem novamente selados na câmara, os indivíduos foram conectados a um monitor de EEG
e suas contenções acolchoadas para o confinamento de longo prazo. Para a surpresa de todos, os três pararam de se debater no momento em que se soube que voltariam a usar o gás. Era óbvio que, naquele momento, os três estavam se esforçando muito para se manterem acordados. Um dos indivíduos que conseguia falar cantarolava alto e continuamente. O indivíduo mudo forçava as pernas contra as amarras de couro com toda a força. Primeiro para a esquerda, depois para a direita, depois para a esquerda novamente, em busca de algo em que se concentrar. O indivíduo restante mantinha a cabeça afastada do travesseiro e piscava repetidamente. Tendo sido os primeiros a serem conectados à máquina de EEG, a maioria dos pesquisadores monitorava suas ondas cerebrais, surpresos. Elas eram normais na maior parte do tempo, mas às vezes estagnavam inexplicavelmente. Parecia que ele estava sofrendo morte cerebral repetidamente, antes de retornar ao normal. Enquanto se concentravam no papel que saía do monitor de ondas cerebrais, apenas uma enfermeira viu os olhos do homem se fecharem no mesmo momento em que sua cabeça tocou o travesseiro. Suas ondas cerebrais imediatamente mudaram para o sono profundo e então estagnaram pela última vez quando seu coração parou simultaneamente. O único sujeito restante que conseguia falar começou a gritar para ser selado. Suas ondas cerebrais mostravam as mesmas linhas planas daquele que acabara de morrer por ter adormecido. O comandante deu a ordem para selar a cela, a câmara com os 2 sujeitos lá dentro, além de 3 pesquisadores. Um dos 3 imediatamente sacou a arma e atirou no comandante a queima-roupa entre os olhos, e depois apontou a arma para o sujeito mudo e explodiu seus miolos também. Ele voltou a arma para o sujeito restante, ainda preso a uma cama enquanto os membros restantes da equipe médica e de pesquisa fugiam do quarto. "Não vou ficar trancado aqui com essas coisas! Não com você!" gritou para um homem amarrado à mesa. "O que é você?" perguntou. "Preciso saber." O sujeito sorriu. "Vocês se esqueceram tão facilmente?" perguntou o sujeito. "Nós somos vocês. Nós somos a loucura que espreita dentro de todos vocês, implorando para ser livre a cada momento em suas mentes animais mais profundas. Nós somos aquilo de que vocês se escondem em suas camas todas as noites. Nós somos aquilo que vocês cedam até o silêncio e a paralisia, vão para o refúgio noturno onde não podemos pisar." O pesquisador fez uma pausa, mirou no coração do sujeito e disparou. O EEG estagnou enquanto o sujeito engasgava fracamente. Tão quase livre, ele disse em suas últimas palavras. Bem, a história é essa, né? Uma história bizonha. Com certeza, talvez você não durma, né, nesse episódio, porque é realmente um negócio que pode aterrorizar muitas pessoas, né? Tem imagens fortes. Acho que não foi uma leitura assim tão boa, né? Porque a gente faz leitura boa quando você já sabe um pouco do texto e tal. Aqui eu fui de primeira e sempre fica um pouco pior, né? Mas é isso. Boa noite pra cá de boa noite. E talvez má noite para quem prestou atenção em toda a história e eventualmente ficou aterrorizado, né? Ou vai ficar aí com imagens na cabeça. Mas não é uma. Poderia ser pior, né? Eu acho que existem histórias que poderiam ser lidas aqui que
que são mais tensas. Então, meu boa noite.